Bom dia, bonito Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de quarta-feira pela manhã, Histórias em formato de sanduíche, parte 1. Vamos ver o relato de uma história, a gente começa com uma história, entra em ação outra e finalizamos com outra história. Marcos faz esse efeito aqui. Então olha só, essa passagem contém a primeira história em formato de sanduíche, Marcos capítulo 3, do 20 ao 35. Nessa técnica narrativa, uma história começa e então é interrompida por outra história, sendo que a primeira é completada somente depois. Então olha só, Marcos capítulo 3 a gente vê entrando em ação o seguinte: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluía de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia estar fora de si. Então Jesus foi para casa e ali começa a história, essa primeira história, fala que os parentes de Jesus queriam prender Jesus porque diziam que Jesus estava fora de si. Aí entra em ação agora o verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que espera os demônios. Então olha só, a gente vê a família de Jesus começa a dizer que ia prender Jesus porque estava fora de si, mas depois entra em ação ali os fariseus também que queriam prender Jesus, e eles disseram que Jesus estava possuído, expulsando demônios por Beelzebul. E o que a gente vê nesse relato dos fariseus, dos escribas aliás, é que eles começam a dar crédito à obra do Espírito Santo ao próprio Satanás. E isso é muito perigoso. Jesus chama isso da blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado imperdoável. Marcos capítulo 3, 29 fala assim: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque dizia: está possesso de um espírito imundo. Automaticamente, os escribas ali assinaram a sua carta ali de consumação, pois eles blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Então, nessas duas histórias, a gente vê esse paralelo, começa com a família e agora vemos os escribas blasfemando com o Espírito Santo. O conselho que eu dou para você é: não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Ele tem uma obra poderosa, de acordo com João, capítulo 16, versículo 8, fala que ele vem convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo. Ele quer fazer essa transformação em nossa vida e unicamente Ele é quem é capaz de nos transformar e nos purificar. Permita que o Espírito Santo transforme a tua vida. Para completar a história, a gente vê agora, do verso 31, diz assim: nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor e lhe disseram: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo: quem é minha mãe ou meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Então Jesus nos convida a fazer a vontade de Deus, nos entregar a Ele por completo para sermos da família dEle. E unicamente isso é através do poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus transforme a tua vida nessa manhã e permita que o Espírito Santo te conduza a Jesus Cristo, que Ele é o nosso único Salvador. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos pela tua presença, o teu poder, o teu Santo Espírito em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém.